Ninguém te ensinou a lidar com ansiedade. Seus pais não sabiam. A escola não ensinou. A sociedade te deu duas opções: aguentar calado ou ir ao médico. E as duas sozinhas não cortam o mal pela raiz. Você já passou por isso. A semana começa bem e de repente você está checando mensagem que não chegou, revisitando conversa de 3 dias atrás para ver se disse algo errado, antecipando catástrofe num cenário que tem 90% de chance de se resolver sozinho. E sabe o que é mais cruel? Você sabe que está exagerando, mas não consegue parar. A mente continua girando no mesmo ponto como disco riscado. Isso tem nome, tem causa e tem solução. Não de autoajuda, de filosofia de guerra. Os estoicos eram pessoas que precisavam funcionar sob pressão máxima. Eles não podiam se dar ao luxo de ser paralisados pela ansiedade. Então criaram um sistema. E esse sistema funcionou para eles num mundo muito mais brutal do que o seu. Prática 1. O mapa do controle. Você já passou um dia inteiro preocupado com algo que não dependia de você? Uma resposta que não chegou, uma decisão que outra pessoa ia tomar, um resultado que você não controlava. E gastou energia tentando resolver na cabeça o que acontecia fora do seu alcance. No final do dia, exausto, sem resposta, sem resultado e ainda com um problema no mesmo lugar. É aqui que começa a ansiedade de verdade, não no evento, no esforço de controlar o incontrolável. Zenão de Sítio foi o fundador do estoicismo. Não nasceu em berço dourado, nem virou filósofo por vocação. Era comerciante fenício. Num naufrágio, perdeu toda a carga que transportava. Chegou em Atenas sem nada. E foi justamente nesse vazio que encontrou a filosofia que mudaria o mundo ocidental. O ponto de partida de Zenão era simples ao ponto de parecer óbvio, mas que ninguém vivia de verdade. Existem coisas que dependem de você e existem coisas que não dependem. E a maioria do sofrimento humano nasce de confundir as duas. Ele chamava isso de dicotomia do controle. 2000 anos depois, os psicólogos cognitivos chamam de locus de controle. O nome mudou, a verdade é a mesma. O que depende de você, o que você pensa, o que você decide, o que você faz, como você reage. Só isso. O que os outros pensam de você, o resultado de uma conversa que ainda não aconteceu, o tempo, o mercado, o passado. A ansiedade é quase sempre energia gasta fora do círculo. A ferramenta é simples. Traça 2 círculos, um dentro do outro. No círculo de dentro, escreve tudo que está preocupando você que você pode de fato controlar. No círculo de fora, tudo que está preocupando você e que não depende de você. Só de fazer esse exercício, a maioria das pessoas percebe que 90% da energia de ansiedade estava sendo gasta no círculo errado. Toda vez que sentir o aperto no peito, antes de entrar no espiral, pergunta: onde isso está? Dentro ou fora do meu círculo? Se estiver fora, você tem uma escolha. Não a de fingir que não dói, a de parar de resolver mentalmente o que não tem solução mental. Me conta aqui nos comentários. Qual das 10 práticas deste vídeo mais chegou em você? Uma palavra é suficiente. Eu leio cada comentário. Prática 2. O ensaio do pior. A maioria das pessoas faz de tudo para não pensar no pior cenário. Desvia, distrai, prefere acreditar que vai ficar bem sem nunca encarar a hipótese de... E é exatamente esse desvio que mantém a ansiedade viva. Porque o que a mente não enfrenta, ela não resolve. Guarda. E o que ela guarda continua pesando. O estoicismo inverte isso. Manda você ir atrás do pior de propósito. Sêneca escreveu em uma época em que era conselheiro de Nero, no centro do poder romano, e sabia que tudo podia ser tirado num instante. Em vez de fingir que a ameaça não existia, ele praticava o que chamava de premeditação dos males. Sentar conscientemente, imaginar o pior cenário possível e perguntar: se isso acontecer, o que eu farei? Ele escreveu: antecipe todas as adversidades antes que elas cheguem. Tudo que é inesperado pesa mais. A previsão as cirúrgico. Quando você imagina o pior cenário com clareza e sobrevive à imaginação, o medo perde metade do tamanho. Porque a ansiedade se alimenta de vagueza, de sem resposta. Quando você força a resposta, mesmo que seja dura, o se para de crescer. Faz as 3 perguntas do ensaio.
Primeira, qual é o pior cenário real? Não o catastrófico imaginado, o real. Segunda, se isso acontecer, o que concretamente você faria? Existe uma resposta possível. Terceira, você sobreviveria? Na maioria absoluta dos casos, a resposta honesta é sim. Prática 3, a âncora do momento. Você já reparou que a ansiedade quase nunca mora no presente? Ela mora amanhã, na reunião que ainda não aconteceu, na conversa difícil da próxima semana, no resultado que vai sair daqui a 2 meses. Ou mora ontem, na coisa que você disse, na decisão que tomou, no tempo que perdeu. O momento em que você está agora, esse exato, quase nunca é o problema. E é justamente onde você sempre está. Marco Aurélio enfrentou isso como poucos na história. Governou Roma durante a Praga Antonina, uma epidemia que matou milhões, conduziu guerras no Danúbio no inverno, enterrou filhos, suportou traições dentro de casa. E o que ele escrevia sempre à noite depois de tudo isso, não eram planos para o futuro, nem análises do que deu errado. Era o presente. Nas meditações, ele voltava uma e outra vez à mesma âncora. Confina-te ao presente. E depois, mais explícito ainda, o passado e o futuro são os maiores ladrões da mente humana. A neurociência confirma. A mente em modo de ansiedade ativa o córtex pré-frontal no processamento de cenários futuros hipotéticos que o seu cérebro trata como reais e iminentes. O corpo responde com as mesmas reações de um perigo verdadeiro. Coração acelerado, tensão muscular, respiração curta. Tudo para um perigo que mora só na sua cabeça. A ferramenta. Quando sentir a ansiedade chegando, nomeie 5 coisas que você pode perceber com os sentidos agora. O que está vendo, tocando, ouvindo, o café esfriando na sua mão, o ventilador que zoa no fundo, a cadeira que você sente nas costas. Em 15 segundos a intensidade do aperto no peito cai. É uma interrupção neurológica, não meditação. Prática 4. O diário da batalha. Existe uma forma de ansiedade que não vem de um evento, de uma ameaça, de uma situação específica. Vem de dentro, de um acúmulo de pensamentos não processados que ficam circulando, se repetindo, se deformando, crescendo no escuro. É o que acontece quando você não dá saída para eles. A mente humana não foi projetada para guardar tudo dentro. Ela processa por movimento, pela fala, pela escuta, pela escrita. Mas viver ruminando em silêncio é o equivalente a deixar lixo acumulando num quarto fechado. Ele não desaparece apenas porque você não olha. Com o tempo, o ambiente inteiro começa a cheirar diferente. Catão, o Velho, foi um dos políticos mais rigorosos da República Romana. Senador, censor, militar, um homem de vida pública intensa, cercado de inimigos reais. E tinha um hábito que praticava sem exceção até o fim da vida. Ao final de cada dia, ele escrevia e revisava em detalhes o que tinha feito, dito, sentido, errado. Não era diário sentimental, era inspeção. Era o general que revisava o campo depois da batalha para entender o que não funcionou e o que não podia repetir. A escrita é um instrumento de clareza. Quando você coloca um pensamento ansioso no papel, acontece algo que não acontece quando ele fica na sua cabeça. Ele fica parado. Você pode olhar para ele, vê-lo por inteiro, com início, meio e fim. E aí ele perde a capacidade de crescer infinitamente, porque na página tem tamanho definido. James Pennebaker mostrou que pessoas que escrevem sobre medos e preocupações por 15 minutos, 3 vezes por semana, registram redução significativa nos níveis de ansiedade. Não porque a escrita resolve os problemas, porque ela para o ciclo. A prática. Ao final do dia, não enquanto a ansiedade está no pico, mas depois, pega um caderno e responde 3 coisas. O que me preocupou hoje é real ou é hipotético? O que eu posso fazer com isso amanhã? 3 perguntas, 10 minutos. Não precisa ser bonito, não precisa fazer sentido, precisa sair da cabeça e ir para o papel. Prática 5. A dieta de catástrofe. Pascal foi matemático, físico e filósofo francês do século XVII. Não era estoico, mas chegou a uma conclusão que os estoicos diriam exatamente sem hesitar. Ele escreveu: toda a infelicidade dos homens deriva de uma única coisa: não saber ficar quieto num quarto sozinho.
Imagina o que ele diria sobre o noticiário de 24 horas, sobre o feed do Instagram. A questão não é que as notícias sejam falsas, é que elas selecionaram ao longo de décadas o formato que retém mais atenção. E o formato que retém mais atenção não é informação equilibrada, é ameaça, incêndio, colapso, crise, escândalo, catástrofe. O seu cérebro foi construído para prestar mais atenção ao perigo do que ao que está bem. As notícias aprenderam isso antes de você. A prática da dieta de catástrofe exige algo brutal. Definir uma janela de consumo de notícias de 30 minutos por dia, no máximo. Um horário fixo, não pela manhã que contamina o dia inteiro, não à noite que contamina o sono. Fora disso, o feed fecha. Não é desinformação, é higiene mental. E vai ser desconfortável, porque você vai sentir que está perdendo algo. Não está. Está recalibrando quem decide o que entra na sua mente. O seu sistema nervoso registra cada notícia catastrófica como se o perigo fosse imediato, local e sua responsabilidade resolver. Não é informação, é inundação. Cada nova catástrofe que você consome é um novo arquivo de medo instalado no sistema operacional da sua mente. O mapa do controle, quando praticado com consistência, muda algo fundamental na relação com a ansiedade. Você começa a reconhecer, em tempo real, quando está gastando energia no círculo errado. E esse reconhecimento, por si só, interrompe parte do espiral antes que ele ganhe velocidade. Não porque o problema desapareceu, mas porque você está consciente de que não é o problema em si que está te consumindo, é o esforço de resolver mentalmente o que só pode ser resolvido por outra pessoa, pelo tempo, pela ação concreta, ou que simplesmente não tem solução. O ensaio do pior tem uma aplicação específica para o tipo de ansiedade antecipatória que aparece antes de eventos importantes, apresentações, conversas difíceis, resultados que dependem parcialmente de outras pessoas. A premeditação dos males não é pessimismo, é o processo de retirar o poder da vagueza. Quando você detalha o pior cenário possível e sobrevive à imaginação dele, o medo perde a textura nebulosa que o tornava insuportável e ganha uma forma específica que pode ser enfrentada. Sêneca entendia que a antecipação de um mal, quando feita conscientemente, enfraquece o mal, não o amplifica. A âncora do momento tem um efeito que vai além da redução imediata da ansiedade. Com a prática regular, ela começa a mudar o padrão de onde a mente vai por default. A mente ansiosa tem o hábito de sair do presente automaticamente, de correr para cenários futuros não verificados ou revisitar cenários passados, que já não podem ser alterados. Cada vez que você usa a âncora e traz a mente de volta, você está praticando um novo padrão. E padrões praticados se fortalecem. Marco Aurélio não escrevia as meditações como revelação filosófica. Escrevia como repetição deliberada de um padrão que queria fortalecer. A conexão entre o diário da batalha e a redução da ansiedade é direta. Quando pensamentos ansiosos ficam na cabeça, o fenômeno chamado de ruminação os mantém em circulação. O pensamento passa, volta, mas cada vez que volta, ganha uma distorção adicional. Na escrita, o pensamento fica estático. Pode ser examinado, pode ser questionado, pode ser separado em componentes, o que é real, o que é hipotético, o que pode ser feito. E essa separação, que é impossível quando o pensamento está em movimento na mente, se torna acessível quando ele está imóvel na página. A prática 5, a dieta de catástrofe, tem um efeito que leva algumas semanas para aparecer plenamente. No começo, você vai sentir um vazio estranho quando não abrir o celular assim que acordar. A mente vai buscar o estímulo. Vai parecer que está faltando algo. Não está faltando. Está sobrando silêncio. E o silêncio, para uma mente acostumada à inundação constante de notícias e opiniões, inicialmente parece desconfortável. Mas é exatamente esse desconforto que sinaliza que a recalibração está acontecendo. Depois de algumas semanas, a qualidade dos primeiros 30 minutos do dia muda completamente. Porque a mente começa o dia a partir dos próprios pensamentos, não dos pensamentos que alguém decidiu que você deveria ter antes de levantar da cama.
O fenômeno da antecipação ansiosa, que as práticas 1 a 3 atacam diretamente, tem uma mecânica específica que vale entender. A mente ansiosa não imagina o futuro de forma neutra. Ela tem um viés sistemático em direção ao pior cenário possível, amplificado pela vagueza. Quanto menos concreto for o cenário temido, mais a imaginação preenche os espaços vazios com elementos negativos. O ensaio do pior, paradoxalmente, reduz esse processo ao forçar a concretude. Quando você especifica exatamente o que teme, o cenário imaginado fica menor, não maior. Porque a imaginação pode inflar indefinidamente o vago, mas não pode inflar além dos limites o concreto. Existe uma sequência específica de prioridade entre as 10 práticas para os momentos em que a ansiedade está aguda. Primeiro, a âncora do momento, 5 coisas com os sentidos, 15 segundos. Segundo, a respiração do estoico, 4-4-6 tu, 4 repetições. Terceiro, a ação única, uma coisa concreta com começo e fim. Essas 3 juntas formam o protocolo de emergência. As outras 7 práticas são de manutenção, de prevenção, de aprofundamento. Mas quando o peito está apertado e a mente está travada, essas 3, nessa ordem, são suficientes para quebrar o ciclo e restaurar o mínimo de clareza para que você possa funcionar. O que torna o sistema estoico de gestão da ansiedade diferente de outras abordagens é a ausência de promessa de eliminação. O estoicismo não diz que você vai parar de sentir ansiedade. Diz que você vai construir uma relação diferente com ela. Essa distinção é fundamental porque a crença de que a ansiedade deveria desaparecer é, em si mesma, uma fonte de ansiedade adicional. Você se preocupa, e depois se preocupa com o fato de estar se preocupando. O sistema estoico remove esse segundo andar. A ansiedade não é sinal de que algo está errado com você. É sinal de que você é humano, de que você se importa, de que o seu sistema de alerta está funcionando. O problema não é o alarme, é quando o alarme dispara sem perigo real. A prática One, o mapa do controle, é a base de todo o sistema. Sem ela, as outras práticas ficam desorganizadas. Você usa a âncora do momento sem saber que está tentando trazer a mente de volta de um círculo externo onde ela não tem poder. Você faz o diário da batalha sem conseguir separar o que é processável do que é apenas barulho. Quando o mapa do controle está claro, todas as outras práticas ganham direção. Você sabe que a respiração serve para o que está no seu círculo interno, o estado do corpo. Que o interrogatório serve para clarificar o que está no limite entre os círculos. Que a ação única serve para provar que há agência dentro do círculo onde ela existe. A dieta de catástrofe não é apenas sobre reduzir o consumo de notícias. É sobre reconhecer que você tem o direito e a responsabilidade de governar o que entra na sua mente. Esse reconhecimento, para muitas pessoas, não é óbvio. Existe uma pressão cultural que diz que estar informado é uma obrigação, que não saber o que está acontecendo no mundo é irresponsabilidade. Mas nenhum estoico era ignorante sobre o mundo. Marco Aurélio governou o maior império que existiu. Sêneca era conselheiro do homem mais poderoso de Roma. O que eles recusavam não era a informação, era a inundação. E a diferença entre os dois é a diferença entre alimentação e intoxicação. Mente livre. Esse é o compromisso com você mesmo, não com ninguém. A ansiedade não vem só do que acontece. Vem do esforço de controlar o que nunca esteve nas suas mãos. Simples de entender, brutal de executar. Mas é por aqui que tudo começa. O monstro vago te domina. O monstro com nome e endereço vira problema. E problema tem solução. Confina-te ao presente. Marco Aurélio. O passado e o futuro são os maiores ladrões da mente humana. A ansiedade é quase sempre energia gasta no círculo errado. A pergunta que liberta: isso está dentro ou fora do meu controle? Quando você imagina o pior cenário com clareza e sobrevive à imaginação, o medo perde metade do tamanho. A âncora do momento: 5 coisas percebidas pelos sentidos, 15 segundos, intensidade do aperto cai. Simples, mas real. O diário da batalha não é literatura, é inspeção. O general que revisa o campo depois da batalha para entender o que não pode repetir.
A dieta de catástrofe. 30 minutos de notícias por dia. Horário fixo. Fora disso, o feed fecha. Não é desinformação, é higiene mental. O protocolo dos sentidos, 15 segundos, depois respiração 4462, 2 minutos, depois ação única com começo e fim. Nessa ordem, quando o peito apertar. Quando a mente insiste em controlar o que não controla, ela não descansa nunca. O círculo certo devolve a paz. O que mais me preocupou hoje é real ou é hipotético? O que eu posso fazer com isso amanhã? 3 perguntas, 10 minutos, ao final do dia. Pega papel. Escolhe uma das 10 práticas, a que enquanto você ouviu você pensou, isso é sobre mim. Escreve como vai aplicar. Assina. Não para ninguém, para você. 10 práticas sem enrolação. De filosofia de guerra, não de autoajuda. Você não pode fingir que não sabe mais. A pergunta agora é: o que você vai fazer com isso? A ansiedade não é prova de fraqueza. É prova de que você se importa e de que o seu sistema de alerta está funcionando. O problema não é o alarme, é quando ele dispara sem perigo real. Uma mente que insiste em controlar o incontrolável não descansa nunca. O mapa do controle é a porta de saída desse ciclo. Simples de entender, brutal de executar. Mas é por aqui que tudo começa. O corpo em movimento quebra o ciclo mental que o corpo parado alimenta. A ação física é a saída neurológica da paralisia. Não espere que a ansiedade vá embora para agir. Haja enquanto ela está. A ação é o que a interrompe. A questão não é eliminar o desconforto interior. É aprender a funcionar com ele enquanto ele dura. Você não pode controlar o que dispara a ansiedade. Pode controlar o que faz quando ela dispara. O presente é o único lugar onde a ação é possível. As outras práticas existem para te trazer de volta a ele. Salva esse conteúdo. Quando o peito apertar e a mente travar, você vai precisar de algo para lembrar onde estão as ferramentas. 2 opções: aguentar calado ou ir ao médico. As duas sozinhas não cortam o mal pela raiz. O sistema estoico é a terceira via. As paixões não provêm dos acontecimentos, mas das representações que fazemos deles. Epicteto. Essa é a fundação de tudo. Não é só a ausência de ansiedade que você busca. É a capacidade de funcionar com clareza mesmo quando ela está presente. Quando você usa a âncora, a respiração e a ação única no mesmo episódio de ansiedade, você está usando o protocolo de emergência que os estoicos construíram para funcionar sob pressão máxima. Mente livre. Começa agora com a prática que mais chegou em você. Cada prática é uma forma de recuperar a soberania que a ansiedade sequestra. 10 práticas, cada uma atacando um ângulo diferente. O sistema funciona porque a ansiedade não tem uma única entrada. Você precisa de múltiplas saídas. A filosofia de guerra dos estoicos não foi criada para quem nunca sofreu. Foi criada por quem sofreu demais e precisava funcionar mesmo assim. Você sabe que está exagerando, mas não consegue parar. Isso tem nome, tem causa e tem solução. O sistema funciona para imperadores com exércitos e para escravos sem nada. Vai funcionar para você. Marco Aurélio, o imperador mais poderoso da história, escrevia para si mesmo todo dia: confina-te ao presente. Se ele precisava, você também. Mente livre é uma decisão que se renova a cada vez que o espiral tenta começar. Há 2 tipos de desconforto: o que avisa de perigo real e o que é simplesmente o custo de existir com incerteza. As 10 práticas ajudam a distinguir os 2. Mente livre. Com cada prática usada, um pouco mais livre. Quando a mente não consegue parar, ela precisa de ferramentas, não de força de vontade. Agora você tem ferramentas. Tudo muda devagar, com cada prática, com cada repetição. Agora mesmo, com o que você tem. Mente livre, cada vez mais. Vai, com o que aprendeu aqui. Tudo realmente muda. Devagar, tudo muda. Vai. Mente mais livre. Agora, com o que você tem. Se algo do que foi falado aqui chegou em você, se você se reconheceu nesse ciclo de mente que não para, eu te convido a conhecer o método. Devagar. Tudo muda. É um caminho de desenvolvimento emocional que vai te ajudar a construir as ferramentas que os estoicos descreviam, a praticar o mapa do controle e o ensaio do pior no seu dia concreto, e a criar
com cuidado genuíno e com a consistência que esse processo pede. A relação com a ansiedade que não elimina o desconforto, mas muda completamente como você o recebe. O link está na descrição desse vídeo. Se esse conteúdo chegou onde devia, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Aquela pessoa que você sabe que está com o peito apertado e não sabe o que fazer. E se ainda não acompanha o canal, inscreve-se agora, pois toda semana tem conteúdo novo por aqui, pensado com cuidado para pessoas que estão levando o próprio desenvolvimento a sério. Ativa o sininho para continuar essa jornada e ficar por dentro dos próximos conteúdos. Vejo você no próximo vídeo. Lembre-se, devagar, tudo muda.